Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre o Super El Niño, região sul em alerta. Já gravei uma aula falando sobre o Super El Niño, região norte em alerta, uma outra aula falando sobre o Super El Niño, região nordeste em alerta, e agora, para finalizar, o Super El Niño, região sul em alerta. Então, o objetivo dessas aulas foi trazer para vocês uma noção mais profunda das consequências do El Niño para os climas brasileiros e dessa forma vocês terem uma maior compreensão do que pode acontecer e vai acontecer caso se confirme a previsão de formação de um Super El Niño no segundo semestre de 2023, estendendo-se pelo ano de 2024. Lembrando que esse fenômeno do El Niño é provocado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Ocidental nas imediações da linha do Equador. Ah, professor, por que isso acontece? Bom, em condições normais, nas imediações da linha do Equador, nós temos os ventos soprando de oeste para leste. Então, essas águas mornas, que aqui estão representadas em vermelho, são deslocadas para as regiões central e ocidental do Oceano Pacífico, atingindo, logicamente, o litoral sul e sudeste da Ásia e o litoral oriental e setentrional da Austrália. Isso em condições normais. Mas de tempo em tempo, nós temos uma inversão na direção dos ventos. Esses ventos passam a soprar de oeste para leste, empurrando essas águas mornas de encontro ao litoral ocidental da América do Sul. E é justamente esse aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico no litoral ocidental da América do Sul, nas imediações da linha do Equador, é que dará origem a esse fenômeno climático chamado El Niño, o menino, que gera consequências não só na América do Sul, assim como em outras partes do mundo. Então, o que nós vamos ver em suma, na verdade, são as consequências do Super El Niño para o sul do Brasil. Lembrando que já foram gravadas aulas anteriores sobre as consequências desse fenômeno para a Amazônia e para o Nordeste. Como está havendo a previsão de formação de um El Niño muito forte, que está sendo chamado de Super El Niño, eu decidi gravar aulas específicas sobre a influência desse fenômeno nas regiões mais afetadas do território brasileiro. Então, moçada, vamos ver essas consequências para o sul do Brasil. Então, aqui nós temos um esquema do porquê do fenômeno do El Niño causar chuvas torrenciais no sul do Brasil. Então, nós temos que levar em consideração um aspecto muito importante. Quando nós temos a formação do fenômeno do El Niño, essa corrente de jato de baixos níveis que vem da Amazônia
tornam-se mais frequentes, trazendo não só o calor e a umidade, que por si só já seriam suficientes para a formação de nuvens de grande crescimento vertical, denominadas cúmulos nimbus, e essas nuvens, em formato de bigorna, são responsáveis pela ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas, enfim. Só que esses ventos quentes e úmidos procedentes lá da Amazônia Ocidental, transportados pelo jato de baixos níveis, vai se encontrar com sistemas frontais, ou seja, frentes frias procedentes do sul da América do Sul. Aqui nós temos, né, uma frente estacionária representada por esses triângulos azuis, e esses semicírculos vermelhos é o símbolo utilizado na meteorologia para identificar as frentes estacionárias. Então, quando você tem o bloqueio de uma frente fria, que ao entrar no território brasileiro, ela é composta por ar frio e úmido, com o ar quente e úmido procedente da Amazônia, nós temos, por exemplo, o surgimento de condições atmosféricas, ou atmosféricas, melhor dizendo, que irão contribuir para a formação de sistemas de tempestades sequenciais, ou seja, chuvas torrenciais que irão se estender por horas, por dias, durante meses, causando inúmeros transtornos, não só inundações nas cidades, transbordamento nos rios, perda da produção agrícola, deslizamento de barreiras, enfim. Então, essas condições atmosféricas também têm a contribuição da corrente de jato subtropical, que passa exatamente entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, e essa circulação atmosférica irá ser responsável pela potencialização do processo de formação de sistemas de tempestades que irão causar inúmeros transtornos, principalmente no sul do Brasil. Lembrando que esses transtornos também vão ocorrer em parte no norte da Argentina, no Uruguai, em áreas do Paraguai, enfim. Então, é importante que vocês tenham a noção desse sistema de circulação, que, no meu entendimento, é o mais importante para que o aluno possa entender o porquê de tanta chuva no sul do Brasil em épocas de El Niño. Como nós temos a previsão de formação de um El Niño muito forte, que muitos estão chamando de Super El Niño, tivemos um fenômeno como esse em 2016/2017, então a previsão que se faz para o sul do Brasil a partir da primavera é a ocorrência de chuvas torrenciais que irão causar inúmeros transtornos aos estados da região, principalmente ao Rio Grande do Sul. Então, para que vocês tenham ideia, aqui nós temos uma imagem de satélite, onde você pode perceber esse corredor de umidade, que são as correntes de baixos níveis, trazendo calor e umidade da Amazônia. Lembrando que os rios voadores, né, eles trazem esse calor e umidade da Amazônia para parte do território brasileiro, parte da região centro-sul. Só que em épocas de El Niño, essas correntes de ar, jatos de baixos níveis procedentes lá da Amazônia Ocidental, se intensificam, e esse calor e umidade associado à formação de centros de baixa pressão atmosférica, que nós chamamos de Baixa do Chaco, no norte da Argentina, no Paraguai, sul da Bolívia, cria as condições atmosféricas ideais
para a formação de nuvens de tempestade. Então aqui você tem o ar frio procedente do sul do continente, a frente fria. Lembrando que esse ar frio procedente do sul do continente, quando chega no território brasileiro, normalmente ele está úmido porque ele absorve umidade no trajeto, ou seja, as frentes frias avançando pelo Oceano Atlântico, elas absorvem umidade e quando chegam aqui no sul do Brasil, esse ar frio normalmente está também muito úmido. Então, o ar frio e úmido, encontrando-se com esse ar quente e úmido procedente da Amazônia, irão criar as condições atmosféricas ideais para a formação de nuvens de chuva, sistemas de tempestades e chuvas volumosas sobre o sul do Brasil. Aqui nós temos, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, esse desenho aqui mostra como funciona uma frente estacionária. Então aqui você tem o ar frio e úmido, olha o símbolo da frente estacionária, e aqui o ar quente e úmido. Então, como você tem, vamos dizer, a paralisação ou completa ou parcial do avanço dessas duas frentes, a frente quente e a frente fria, cria-se a condição também ideal para o surgimento dessas nuvens de grande crescimento vertical, que nós chamamos de cúmulos nimbus, que são nuvens de tempestade, que além de causarem chuvas volumosas, também são responsáveis pela ocorrência de uma grande quantidade de descargas elétricas e também a ocorrência de precipitações de granizo, que são aquelas pedras de gelo. Lembrando que, vez por outra, esses ventos atingem forte intensidade, causando destelhamento de casas, derrubando árvores, postes de iluminação, fiação, enfim, causando sérios prejuízos, sérios problemas para as áreas afetadas por essas chuvas muito fortes, acompanhadas de também ventos muito fortes. Aqui nós temos, para que vocês possam ver mais uma representação através da imagem de satélite, aqui os jatos de baixo níveis, procedente lá da Amazônia, o Bzinho vermelho representando a formação de baixa pressão atmosférica, ou seja, o surgimento de ciclones ou áreas ciclonais, que na verdade são os centros de baixa pressão, que serão responsáveis pelo surgimento daquelas nuvens de grande crescimento vertical que nós chamamos de cúmulos nimbus, perdão. Aqui nós temos essa área colorida aqui, a baixa do Chaco, ou seja, a formação desse centro de baixa pressão, criando, uma condição extremamente favorável para a formação das nuvens de tempestade. Inclusive, esse tracejado preto significa um cavado, e quando o cavado também se forma na atmosfera, em função da queda da pressão, temos a criação das condições extremamente favoráveis para a formação dessas nuvens de grande crescimento vertical, que irão provocar chuvas torrenciais. Então aqui, nessa linha azul, com esses triângulos azuis, temos a frente fria, aqui nós temos a corrente de jato subtropical e aqui o jato de baixos níveis, criando as condições atmosféricas ideais para a formação dos sistemas de tempestade que castigam o sul do Brasil em épocas de El Niño. Então, como está sendo feita uma previsão de formação de um super El Niño, nós teremos a potencialização desses sistemas de tempestade e, caso se confirme, e tudo leva a crer que vai se confirmar a formação desse super El Niño, teremos grandes transtornos para os estados da região sul, estados esses que foram castigados durante 3 anos pela Laninha. Lembrando que a Laninha, ela causa a redução das chuvas, principalmente durante o verão no sul do país, que é a época de produção da safra de verão, soja, milho,
E o sul do Brasil é uma das principais regiões produtoras de grãos, que foi duramente afetada pela ocorrência da Laninha, e agora as lavouras estarão correndo um sério risco na próxima safra de verão de serem quebradas em função da formação do Super El Niño. Para que vocês tenham uma ideia, aqui nós temos a imagem de uma supercélula. Supercélula é o nome que se dá a grandes nuvens CB, cúmulos nimbus, que são nuvens de grande crescimento vertical. A base de uma cúmulos nimbus normalmente se encontra entre 800 a 1.200 metros acima da superfície. E o topo dessas nuvens pode ultrapassar 12, 13 mil metros. Então são nuvens gigantescas, nuvens de crescimento vertical, muito carregadas, que são responsáveis pela ocorrência de chuvas pesadas, torrenciais, que causam transtornos onde acontecem. Agora, quando nós temos a formação do El Niño e, sobretudo, a possibilidade de formação de um Super El Niño, teremos uma frequência maior de surgimento de supercélulas, ou seja, uma quantidade maior de tempestades durante a primavera, verão e até mesmo outono de 2024. E sendo assim, essas supercélulas irão causar transtornos enormes nas áreas onde estiverem se formando. Lembrando que em vários pontos do sul do Brasil teremos a formação dessas supercélulas potencializadas na primavera de 2023, no verão de 2023/2024 e também possivelmente no outono de 2024. Aqui eu tenho uma outra imagem para mostrar a vocês de uma supercélula, para que vocês tenham uma visão do que é esse sistema de nuvens, cúmulos nimbus, que criam as condições atmosféricas ideais para a ocorrência de chuvas muito fortes. Então, a supercélula, na verdade, é uma nuvem do tipo CB, cúmulos nimbus, de grande crescimento vertical, e que, se você avistar em qualquer ponto do território brasileiro, em qualquer época, seja de El Niño, seja de Laninha, ou seja, em qualquer época, você vê um sistema de nuvens com essa característica, pode ter certeza que onde ela se encontra estará ocorrendo uma chuva pesada, com muita descarga elétrica, com possibilidade de ocorrência de granizo, com rajadas de vento muito forte, porque as CBs se formam exatamente quando a pressão do ar atmosférico cai, possibilitando a ascensão do ar quente e úmido e criando as condições atmosféricas ideais para a formação dessas nuvens de grande crescimento vertical, denominadas cúmulos nimbus. Aqui, moçada, nós temos as inundações no sul do Brasil. Essa imagem vai ser muito comum. Isso aqui é lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Essa imagem vai ser muito comum a partir da primavera de 2023. Infelizmente, é uma realidade que o pessoal que mora nas áreas rurais e até mesmo em cidades do sul do Brasil vão ter que enfrentar transbordamento de rios, inundações de cidades, inundações de campos de cultivos, prejuízos econômicos, prejuízos materiais, no caso das moradias que serão invadidas pela água, pessoas que perdem seus utensílios, seus bens que foram comprados com muito sacrifício, produtores rurais que perdem o investimento que fizeram na produção da safra. Então, são problemas que o Super El Niño vai causar no sul do Brasil nesse ano e no ano de 2024. Aqui nós temos a imagem de uma lavoura destruída por uma tempestade, uma lavoura de milho totalmente arrasada por uma tempestade. Claro que essa imagem é antiga e a ideia aqui é mostrar aquilo que
tempestades causam nas lavouras, quando essas tempestades são acompanhadas de ventos muito fortes, queda de granizo. Então você tem a destruição da lavoura, a perda do investimento feito pelo produtor rural, razão pela qual é preciso, inclusive, que as autoridades, sempre quando acontece esse tipo de coisa, também forneça algum tipo de ajuda aos produtores rurais para que eles possam, de repente, pagar suas dívidas junto às instituições financeiras que financiam a produção agropecuária, não só o Banco do Brasil, assim como outras instituições financeiras. Aqui nós temos, para que vocês possam ver também, deu uma pulada aqui, a queda de granizo torna-se muito comum porque a formação das CBs, as cúmulos de nimbos, fica muito mais frequente em épocas de El Niño lá no sul do Brasil. E essas nuvens de grande crescimento vertical, que dão origem também, em determinados casos, às supercélulas, elas vão causar com maior frequência a precipitação de pedras de gelo. E essas pedras de gelo, além de destruírem lavouras, também, dependendo do tamanho dessas pedras, vão provocar a destruição de telhados, vão provocar a quebra de vidros das janelas das casas, edificações, dos automóveis, causando prejuízos enormes. Aqui nós temos, para que vocês possam ver, uma rua onde a presença do gelo acumulado, isso aqui em Santa Catarina, né? Você vê que a precipitação de granizo foi bastante intensa. Eu coloquei essa imagem apenas para ilustrar aquilo que será mais recorrente, mais frequente, a partir do segundo semestre de 2023, ou seja, desse ano, em função da formação de um El Niño de grande magnitude. Um outro problema também, os deslizamentos de encostas. Então serão mais frequentes porque nós teremos um volume de chuva muito maior e uma sequência de dias com chuvas torrenciais muito grande. Então o solo ele acaba ficando encharcado, favorecendo não só a erosão, como também em determinados pontos o deslizamento ou o escorregamento de barreiras, como aconteceu aqui nessa estrada do Paraná. Isso aqui foi uma imagem obtida do último verão, agora 2022/2023, que infelizmente matou 2 pessoas, onde você pode perceber uma grande barreira que deslizou sobre a rodovia. Então isso também torna-se frequente em épocas de El Niño lá no sul do Brasil, porque você tem um aumento do índice pluviométrico. E não é só o aumento da quantidade de milímetros. Você tem chuvas volumosas que caem em poucas horas numa determinada área, que, tendo o solo já encharcado, fica extremamente vulnerável à ocorrência dos deslizamentos de encostas em determinadas áreas, até mesmo a formação das vossorocas, que são aqueles grandes buracos que se formam no solo, que também causam prejuízos quando esses buracos se formam em áreas agrícolas, ou seja, em áreas que estão sendo utilizadas para a produção agropecuária. Então, em razão daquilo que é previsto que aconteça, caso se confirme a formação desse El Niño muito forte ou super El Niño, então isso nos remete a ter que, pelo menos, ter um pouquinho de noção sobre o que as autoridades federal, estaduais e municipais terão que fazer para atender as eventuais vítimas do super El Niño que está em formação lá no Oceano Pacífico. Então, é claro que planos de contingência terão que ser desenvolvidos, a Defesa Civil terá que estar preparada, assim como o Corpo de Bombeiros, para atender as eventuais vítimas que, infelizmente, teremos em função da ocorrência desse super El Niño. E também, logicamente, o poder público ter a sensibilidade de socorrer não só as vítimas,
mas também os empresários do campo e aqueles que sofrerem, né, as consequências desse super El Niño, porque a previsão que está sendo feita pelos mais renomados cientistas não é uma previsão boa, é uma previsão relativamente alarmante. Vamos torcer para que eles estejam errados, mas no meu entendimento como geógrafo, como uma pessoa que conhece um pouquinho de clima, eu não sou especialista em clima, que fique bem claro isso, apesar da geografia também estudar essa área, mas não estuda com a profundidade que um climatologista estuda. Então, mas com a experiência acumulada de 42 anos de magistério, com o acompanhamento do clima desde garoto, mesmo antes de fazer a faculdade, eu já era um cara que monitorava o tempo. Sempre me interessei em estudar esse tema, esse assunto. Então, sabemos que dificilmente os cientistas errarão o prognóstico, porque hoje é possível prever com muita antecedência a ocorrência dos fenômenos do El Niño e da Laninha. Então, cabe às autoridades se prepararem, os departamentos, secretarias se prepararem para poder atender as eventuais vítimas desse fenômeno no sul do Brasil. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Fortalece aí o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Muita gente assiste aí a aula, mas não se inscreve no canal. Dê a força. O meu canal não é monetizado, não foi criado com esse fim, com essa finalidade. Em nenhum momento eu criei o canal GeoGênio para ganhar dinheiro do YouTube, mas sei que num determinado momento o canal será monetizado. A gente não pode ser hipócrita, porque não tem como evitar isso. Mas eu tenho dito para vocês, aqueles que estão seguindo o canal, que no momento que o canal for monetizado e ocorrer algum tipo de remuneração, todo o dinheiro que eu receber do YouTube será revestido à instituição de caridade. Hospital do Câncer Infantil, asilos, orfanatos, enfim. Então, o dinheiro será revertido para quem precisa, porque nesse momento eu não preciso do dinheiro do YouTube. Graças a Deus eu sou aposentado, dou aula numa grande rede de ensino do Brasil, que é o Sistema Elite de Ensino. Então, o que eu ganho dá para me sobreviver. Não sou um cara que vivo de aparência, faço tudo da melhor forma possível, procurando ajudar a vocês, através dessa ferramenta que eu criei, terem um conhecimento da geografia, e o meu objetivo é esse: ajudar vocês a se prepararem para concursos, passarem nos concursos, e isso já é a maior remuneração que eu possa ganhar. O canal GeoGênio, ele foi criado para democratizar o ensino da geografia e não para engordar a minha conta bancária. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!